Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos começar uma série de estudos que fala sobre a reprodução dos seres vivos, certo? Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre esse tipo de reprodução, a reprodução assexuada. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, o que é de fato a reprodução, tá? A capacidade de reprodução é uma das características dos seres vivos, certo? Todo ser vivo se reproduz. E o que é o processo de reprodução? Trata-se, de um processo pelo qual os seres vivos eles originam indivíduos iguais ou semelhantes aos progenitores. O que são progenitores? É aquele indivíduo que vai dar origem a outro da sua espécie, certo? E isso vai garantir, então, a continuação das espécies, a perpetuação das espécies, ok? Mas na aula de hoje nós iremos falar de um tipo específico de reprodução, que é a reprodução assexuada. Assexuada é um termo específico para designar indivíduos que se reproduzem, sozinhos, melhor dizendo. Então, na reprodução assexuada, um único ser vivo dá origem a descendentes com material genético idêntico ao dele. E esse indivíduo que é gerado é chamado, então, de clone, tá? Esse tipo de reprodução assexuada, ela ocorre geralmente em seres unicelulares, que são seres que apresentam uma única célula. Com alguns exemplos de algas, plantas, fungos, animais invertebrados que não possuem ossos, Alguns vertebrados, as bactérias, certo? São alguns dos exemplos de seres que se reproduzem de forma assexuada. E esse processo de reprodução assexuada, a forma mais básica, certo? É através da divisão celular, tá? A divisão celular é a forma mais básica da reprodução assexuada. Como eu já disse, ela ocorre nesses seres vivos e em outros também, tá? Seres unicelulares, por processos que são um pouco diferentes, mas que dão os mesmos resultados, ou seja, geram clones de um organismo progenitor, do organismo que a gente chama de mãe. Tá? A gente vai estudar isso aqui agora. Como é que acontece? Vamos pegar, por exemplo, pessoal, a bactéria. A bactéria, ela se reproduz de forma sexuada por um processo chamado de divisão binária, tá? Nela, a célula-mãe, vamos olhar aqui essa imagem, aqui, ó. A célula-mãe, ela cresce, ela vai aumentando as suas dimensões, certo? Ela vai aumentando suas dimensões até ficar com o dobro do seu tamanho usual, certo? Dentro da célula-mãe tem um material genético, tá? É o que identifica o ser vivo. Então, quando ela atinge esse tamanho, que é quase o dobro, ela vai se dividindo, certo? Vai se dividindo aqui, ó, nesse processo de divisão celular e vai dar origem a duas células filhas, ok? Com o mesmo material genético, tá? De dimensões semelhantes e com um material genético idêntico ao da célula-mãe, tá? Então, esse é o processo de divisão binária e é o que ocorre, por exemplo, em bactérias, ok? Então, vamos supor, tem uma célula-mãe da bactéria que aumenta o seu tamanho, depois ela é dividida, duplicada e dá origem a duas células filhas que são idênticas, certo? Que são idênticas às células mãe. Se vocês olharem aqui na imagem de baixo, tem um esquema bem bonitinho para vocês verem, certo?
Aqui, ó, eu tenho a célula mãe, que ela começa a dobrar o seu tamanho. Ela vai começando o processo de divisão e forma duas células que são idênticas a ela, certo? São idênticas à célula mãe. Duas células filhas, ok? Esse é o processo de divisão binária. Ocorre em bactérias. Por exemplo, pessoal, a tuberculose é uma doença que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Que é causada por uma bactéria, tá? Que vai causar uma inflamação nos pulmões, certo? E é uma doença que é muito conhecida, ela já afeta o mundo há muitos anos, e ela é justamente infecciosa porque a bactéria, ela se reproduz de forma sozinha, sexuada, certo? Ela acaba se reproduzindo e isso vai fazer com que ela aumente a sua população e infeccione, né, vai causando quadros de infecções mais graves, tá? Vamos falar aqui agora de um outro tipo de reprodução assexuada, que é o chamado brotamento. No brotamento, ocorre a formação de expansões do corpo do indivíduo progenitor. Por exemplo, vamos olhar aqui essa imagem do indivíduo progenitor, denominado broto. Então, esse organismo aqui grandão é o organismo progenitor. E ocorre a expansão desse organismo progenitor aqui embaixo, que é chamado de broto, certo? O broto, ele pode se separar, depois de um tempo ele se separa e origina um indivíduo adulto totalmente independente do corpo do progenitor, ou pode permanecer unido a ele, formando uma colônia, certo? Esse tipo de reprodução ocorre em fungos unicelulares, tá? Como, por exemplo, leveduras, como nesse exemplo aqui, ó, dessa imagem, tá? Essa levedura. Ela ocorre também em esponjas, que é um tipo de ser vivo, as hidras, que são essas espécies aqui dessa imagem rosinha, corais, as estrelas do mar, certo? Por exemplo, pessoal, as estrelas do mar, dependendo da localização que você faz o corte nela, o membro que é cortado, ele volta, certo? E dependendo do local que ele é cortado, a gente vai ver por quê mais pra frente. Então, aqui eu tenho um exemplo de hidras, que é um tipo de ser vivo, tá? E aqui eu tenho as leveduras, que também é um outro tipo de ser vivo que realiza essa reprodução por brotamento. Então, esse é o tipo de reprodução por brotamento, certo? Que vai ocasionando os brotos, certo? Como aqui, por exemplo, nessas leveduras e aqui nessas hidras. Um outro tipo de reprodução é a reprodução por esporos, certo? Vários fungos e algumas algas também se reproduzem assexuadamente, por meio da formação de esporos, os quais, uma vez liberados, darão origem a novos clones do progenitor. Se vocês observarem essa imagem aqui do lado, essa aqui é uma imagem que foi ampliada através de uma técnica chamada eletromicroscopia, tá? Isso aqui é um fungo, o Penicillium roquefort, que é um fungo utilizado para produzir queijo, certo? Não sei se vocês já viram aquele queijo que é cheio de manchinhas pretas, certo? Que é um queijo que é produzido com fungos, tá? E ele é extremamente caro. Essas estruturas aqui, ó, indicadas em laranja, elas produzem esses esporos, que são essa parte azul, aqui, essa partezinha azul, e essa parte azul, ela pode, então, dar origem a outros indivíduos semelhantes a eles, a esse tipo de fungo, certo? Então, aqui é o tipo de reprodução a partir de esporos, com o exemplo desse fungo. Nós temos também, pessoal, a reprodução por fragmentação.
Como o próprio nome está dizendo, quando eu fragmento, eu estou separando, certo? Cortando. Então, a fragmentação é a separação da parte do corpo do organismo, o qual, com o tempo, se desenvolve outro indivíduo, certo? Esse tipo de reprodução ocorre em fungos, vários invertebrados, como, por exemplo, as planárias, que nós vamos ver aqui agora, corais, certo? A estrela do mar e muitas outras plantas também. A fragmentação, ela está diretamente relacionada com outro tipo de reprodução, que é chamado de regeneração, reprodução sexuada, que é chamada de regeneração. Esse tipo de reprodução é comumente considerada uma forma de reposição de tecidos danificados ou extremidades perdidas, certo? Em alguns casos, porém, os fragmentos de um organismo podem regenerar organismos completos. Se a gente observar aqui, por exemplo, nós temos uma planária, tá? Que é um ser vivo invertebrado, ele não possui osso, tá? As planárias, né? Elas apresentam grande capacidade regenerativa e partes isoladas das planárias podem se regenerar e formar um novo indivíduo. Essa regeneração pode ocorrer em algumas outras espécies, como os cinadários, plateumintos e algumas espécies de equinodermos, tá? Que são outras espécies que também fazem esse processo de regeneração. Então, se vocês observarem aqui essa imagem, eu tenho a planária mãe. Ok? Deixa eu pegar aqui a canetinha, tá aqui já. Aqui eu tenho a planária mãe. Ela foi cortada aqui, ó, ao meio, certo? A planária mãe, eu tenho um corte que é feito nela, aqui ao meio. E agora eu tenho duas partes dessa planária. E cada uma dessas partes, elas vão se regenerar, certo? Formando indivíduos semelhantes ao progenitor, à planária mãe, certo? Então, esse é um processo também de reprodução. Qualquer corte que é feito na planária, ela vai se regenerar formando um outro indivíduo, tá? Pessoal, a estrela do mar, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos, certo? Só para vocês terem uma noção. A estrela do mar, quando você realiza um corte, por exemplo, em um dos braços da estrela do mar, você fragmentou, certo? A estrela do mar. Ela esse membro daqui pode se regenerar, ok? Esse membro pode se regenerar. Vai formar um indivíduo vai formar um outro indivíduo igual? Não. A gente vai só modificar, vai só fazer com que o membro que foi cortado comece a crescer novamente. Agora, se nós realizássemos um corte no centro dessa estrela do mar, ela então iria fazer o processo de regeneração, criando duas estrelas do mar semelhantes a essa que foi cortada ao meio, tá? Então é importante também aonde é feito essa fragmentação. Por isso que muitas vezes esse processo de fragmentação não é chamado de reprodução, porque dependendo do corte que é feito, não é regenerado e formado em dois indivíduos semelhantes. É só regenerado um membro, uma parte, certo? Não acaba gerando um outro indivíduo. Mas é só uma observação, tá? Que isso pode ocorrer. Vamos agora para um outro tipo de reprodução, outros tipos, né, de reprodução assexuada que ocorrem nas plantas. Nas plantas, as formas de reprodução assexuadas estão relacionadas com o desenvolvimento das gemas, certo?
As gemas, pessoal, elas representam células com capacidade de divisão celular. Então, numa planta nós temos várias gemas, certo? E essas gemas, elas vão possibilitar a divisão celular, ou seja, o crescimento de números de células e o brotamento de ramos, folhas, flores, certo? Que estão associados a essas células. Aqui, ó, nessa planta aqui, ó, nós temos a gema aqui em cima, nós temos outra gema aqui embaixo nós temos outra gema, tá? Então, todos esses locais são regiões que apresentam células com capacidade de divisão celular, que vão gerar, né, células semelhantes à célula mãe, tá? Então, é um processo de reprodução também. Vamos ver aqui agora, pessoal, eu trouxe para vocês, para a gente ler um pouquinho, que eu acho muito interessante. A família de vocês, como a gente trabalha muito com agricultura aqui na nossa região, já pode ter usado alguns desses métodos artificiais de reprodução assexuada nas plantas, que são chamadas de estaquia, mergulhia e enxertia, certo? Vamos ler aqui esse texto. Há muito tempo, a capacidade de reprodução assexuada das plantas é utilizada na agricultura para a obtenção de exemplares com características interessantes para o cultivo. Dentre os métodos mais utilizados desse processo, destacam-se a estaquia, a mergulhia e a enxertia. Vamos falar aqui um pouco da estaquia. A estaquia consiste em introduzir na terra, aqui ó, se vocês olharem, fragmentos da raiz, caule ou folha capazes de enraizar, certo? Quando a gente coloca uma estaca, como mostra aqui, certo? É a raiz. Quando a gente coloca a raiz diretamente, esse processo é chamado de estaquia, né? Esses fragmentos, eles são denominados de estaca e cada um deles pode gerar um novo indivíduo. Concordam? E esse método é empregado no cultivo de gerânios, rosas e outras plantas ornamentais, por exemplo. Ok? A mergulhia, ela consiste em dobrar e enterrar uma parte da planta. Como vocês veem aqui, ó, o ramo foi dobrado um ramo, certo? Enterrado aqui da planta. Depois, a nova planta é destacada e replantada. Esse método é utilizado, por exemplo, no cultivo de figueiras e viveiras, tá? E nós temos a enxertia, que é um método muito utilizado. Consiste, aqui, ó, na união de tecidos de duas plantas diferentes. Um fragmento de uma planta, que é chamado de porta-enxerto, certo? Serve como base para o fragmento de outra planta, que é o enxerto, ok? Essa técnica pode ser utilizada quando há duas variedades de uma espécie, em que uma é resistente a pragas que existem no solo e outra possui formas de fruto mais saborosas. Esse método, então, é usado no cultivo da laranja, da tangerina, do tomate, por exemplo. Então, a gente pega duas espécies que são favoráveis, uma resistente à praga e outra que produz frutos mais saborosos. A gente combina esses dois e vai crescer, então, um indivíduo modificado com essas duas características, certo? É muito empregado aqui na agricultura. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau!